Aprenderemos aqui a trabalhar com os diferentes sistemas de coordenadas do AutoCAD para que o nosso projeto seja criado de forma correta. Todas as dimensões das peças são inseridas no AutoCAD através de coordenadas. O sistema de coordenadas no AutoCAD é o item mais importante aqui no desenvolvimento de um projeto, pois é através de coordenadas que eu defino a geometria e a dimensão das peças. Ou seja, é através de números informados no eixo X e Y que irão definir o meu projeto. Aqui no caso, o eixo X e Y são para projetos 2D, que é o que nós estamos apresentando aqui durante este curso. Porém, nós temos ainda um outro eixo, que é o Z, utilizado em projetos 3D, que no caso aqui não aparece na minha tríade ou origem do sistema, mas está aqui perpendicular ao ponto zero, no caso o eixo Z, né? E além disso, por ser tão importante, o AutoCAD também apresenta outros tipos de coordenadas, não somente um tipo, o que vem a facilitar ainda mais o desenvolvimento do nosso projeto. Os sistemas de coordenadas são o absoluto e o incremental. O absoluto e o incremental, assim como as outras formas de inserção desses valores em XY, que é o ortogonal e o polar, serão vistos mais detalhadamente no decorrer desta aula. Bom, eu vou começar falando então aqui do sistema absoluto de coordenadas. Vou então ativar aqui a minha ferramenta Align e definir a minha origem aqui na origem do sistema representado pelos eixos X e Y. Para isso, então, eu digito 0,0 e confirmo. Veja que eu tenho aqui a minha linha presa na origem do sistema. E vejam também que a minha linha ela se move somente nos ângulos 0, 90, 180 e 270. Isso se deve ao fato da opção orto aqui na barra de status estar ativa. Então essa opção orto ela vai essencialmente traçar geometrias em vertical e horizontalmente em relação à minha origem do sistema. Mas mesmo assim eu ainda consigo informar coordenadas para traçar diagonais. Então eu vou começar então a traçar um quadrado com coordenadas absolutas e ortogonais. O sinal de coordenadas absoluta é o jogo da velha. Então eu vou informar aqui jogo da velha e vou informar as coordenadas para as dimensões para o meu quadrado. Então, com o meu jogo da velha já inserido, defino 500 unidades para o eixo X, vírgula por ser uma coordenada ortogonal e 0 em Y. Confirmo e já tenho um lado aqui do meu quadrado traçado. Informo novamente o jogo da velha aqui. Agora aqui a minha linha em X já está posicionada em 500 unidades, então devo informar novamente 500 unidades em X, vírgula, novamente para coordenadas ortogonais, e vou informar a minha altura do quadrado de 500 unidades em Y. Confirmo, tenho mais um lado pronto, informo novamente aqui o meu jogo da velha para coordenadas absolutas. Agora eu informo 0 unidades para X, pois eu quero retornar à origem ali, e vírgula para a coordenada ortogonal, 500 unidades em Y, pois a minha linha está posicionada em 500 unidades no eixo Y, confirmo com o Enter. Veja que eu tenho todos os meus lados do quadrado prontos, só falta o último aqui, onde eu vou informar visualmente, clicando no ponto de origem aqui, e vejam, eu tenho o meu quadrado traçado no sistema absoluto. Vou informar aqui algumas diagonais no sistema absoluto com o orto ligado. Para isso, então, eu ativo a ferramenta Align, vou definir um ponto qualquer na área gráfica e vou apresentar aqui uma diagonal utilizando
sistema absoluto e ortogonal. Com o meu ponto de origem já definido e o sinal do absoluto, que é o jogo da velha, informados, eu vou definir as minhas coordenadas. Vou definir 300 unidades em x, 300 unidades em y e confirmo. Dou um ESC e veja que aqui eu tenho a minha diagonal. Eu tenho uma outra forma aqui de informar ela, que é utilizando o sistema polar. Eu vou então definir uma origem aqui para minha reta. Eu já tenho a minha origem fixada. Vou definir o comprimento da minha linha, 300. Vou informar o sinal de menor, que representa coordenadas polares, e o valor do meu ângulo, de 45 graus. Vejam que aqui eu tenho 300 menor que 45 e confirmo com um Enter. E veja que aqui eu tenho a minha diagonal, traçada no sistema polar. E eu tenho, além do sistema absoluto, ortogonal e polar, que nós vimos aqui, a coordenada incremental. A incremental, eu vou aqui definir uma origem qualquer na área gráfica. Então, assim, a incremental, após eu ter definido essa origem, já é utilizada por padrão no AutoCAD. Eu posso agora aqui definir as minhas coordenadas, independente de definir aqui coordenadas em x, y, pois ela sempre vai utilizar como ponto zero o último ponto informado. E para definir a direção aqui do meu elemento, eu posso utilizar o cursor ou ainda utilizar sinais. Eu vou então aqui utilizar o meu cursor primeiramente para definir o sentido e agora eu vou definir com o sinal menos 300. Confirmo. Veja que aqui o menos 300, como eu estava com o meu cursor na vertical, a linha retornou 300 unidades para trás. Então, como vimos aqui, o sistema de coordenadas incremental é utilizado por padrão em todos os projetos do AutoCAD sem a necessidade de informar um símbolo. Mas, caso seja necessário informar um símbolo, nós vamos informar o sinal de arroba para informar aqui o sistema de coordenada incremental. Eu vou demonstrar isso agora aqui, digitando arroba e informando aqui a coordenada 400 menor que 45. Confirmo, dou um ESC. Veja que aqui eu informei essa linha com o sistema de coordenadas polar e incremental. E um outro detalhe interessante do polar, que eu posso também ativar o polar na barra de status, clicando em polar aqui, e assim que eu defino um ponto na área gráfica, veja que eu tenho uma maior liberdade no traçado da minha linha, onde eu posso posicionar ela em qualquer direção na área gráfica. Não é como a orto, onde eu tenho ela restrita nos ângulos 0, 90, 180, 270. A polar, ela me dá essa liberdade aqui, onde eu posso posicionar em qualquer ângulo na área gráfica. E assim concluímos esta aula, onde nós trabalhamos com coordenadas no AutoCAD. Então eu sugiro a vocês que treinem todos esses sistemas de coordenadas para que vocês consigam desenvolver seus projetos de forma mais rápida.